Bom, qual é o vício que te impede de prosperar? Eu sei que tu conectou com esse vídeo aqui porque tu está tentando prosperar e não está conseguindo e quer saber o que está te impedindo de prosperar. Eu sou especialista aqui financeira, sobre mentalidade financeira, mas essa coisa que eu vou contar para ti hoje vai te desbloquear de várias coisas. Eu tenho um outro vídeo onde a gente começou, né, deu um start inicial prático de como começar a destravar a tua vida financeira, e agora eu vou te contar qual é esse vício, né, que você tem. Eu tenho certeza que você tem esse vício e é ele que está te impedindo de prosperar na tua vida. Mas antes de te contar qual é esse vício, eu tenho que te contextualizar numa coisa. Como que eu vim até aqui falar para vocês sobre isso? Como que eu cheguei aqui e entendi que eu tinha que colocar isso para fora, que eu tinha que ensinar para alguém, que eu tinha que... como funcionou comigo, eu não podia ficar só para mim isso, né? Então a gente tem que compartilhar o que faz as pessoas crescerem. Eu atendendo em consultoria, né, eu faço reprogramação mental para finanças, faço consultoria financeira e mentoria também para quem quer ter todo um caminho acompanhado, né, guiado, né, para chegar na prosperidade. Existe um problema que toda pessoa que não consegue prosperar é viciada nesse problema. Antes de tudo isso, eu vou contextualizar sobre o que eu vou falar. Nós somos feitos de energia, certo? Energia. Dentro das nossas células existe energia. Muito antigamente se pensava que o átomo era feito de uma coisa material, né? Prótons, elétrons e tal. Depois de um tempo se descobriu que esse átomo não era somente coisas materiais, substâncias físicas materiais, né? Ele é feito de energia. E dentro dessa inteligência, né, dentro do nosso corpo que funciona automaticamente, sem a gente estar dando comando consciente toda hora, as células elas funcionam numa frequência energética. Um dos livros que baseia esses estudos e desde quando que se sabe sobre isso é esse livro aqui, Como se tornar sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza. Dentro dele se diz que desde 1988 se sabe que existem os biofótons. Biofótons são os fótons que fazem com que a nossa biologia funcione sozinha. Saiba como funcionar. E isso aqui, desde 88, se sabe que existe energia dentro das nossas células que comandam as nossas células, por isso que a gente consegue gerar um filho sem ter que ficar mandando o corpo fazer. Como é que faz um filho? Como é que faz um filho, gente? É uma coisa assim, né, sobrenatural. Por que eu trago esses fundamentos científicos? Porque eu acredito muito nisso, eu me convenço muito das coisas quando são estudos científicos comprovados, analisados, medidos, né, de uma forma que não é só um achismo, alguém achou que era assim e foi lá e disse para todo mundo. Não é assim, é comprovado, certo? E dentro dessa energia que a gente tem no corpo da gente, o que acontece? Um exemplo de energia eletromagnética, por exemplo, que é a energia que comanda tudo dentro do mundo, dentro das coisas, de tudo é energia. Deixa eu mostrar uma imagem aqui para vocês. Essa imagem aqui, por exemplo. Para te comprovar que tudo é energia dentro do mundo, nós somos feitos de energia, a matéria é feita de energia. Nada está parado, está tudo em movimento, tudo tem energia, nosso corpo tem energia, as células têm energia. E olha só, por exemplo, quando tu tem um rádio, certo? Ouvir rádio, qualquer rádio, FM, AM, o que seja, o som ele está lá numa frequência certa. Tem um aparelhinho que ele vai lá e modula isso, transforma isso para uma forma de onda eletromagnética para que ela chegue em algum lugar. E tem um outro aparelhinho lá que é a antena que recebe esse sinal e transforma em som de novo.
E essa energia, essa onda eletromagnética é medida em hertz, né, que foi o cara lá que mediu essas ondas eletromagnéticas e criou uma lógica entre elas, ela está dentro do que a gente vive, mas tu não fica enxergando uma onda, uma linhazinha ou alguma coisa assim que signifique a rádio. Não, tu tem aparelhos que simplesmente tu vai lá, antigamente tinha aquele botão de girar, né? Hoje em dia é tudo no touch, mas tu girava e quando chegava na mesma frequência que tinha sido emitida aquela rádio, o som virava, o som aparecia. E isso aqui nessa escala de ondas eletromagnéticas, por exemplo, o rádio está aqui nas mais devagarzinhas. E aqui também tem a TV, tem o radar, tem outros aparelhos, né? As micro-ondas. O micro-ondas, ele tá aqui. Por que a gente não enxerga nada dentro do micro-ondas? É porque não é visível aos nossos olhos. O que é visível aos nossos olhos nessa escala aqui de coisas que podem ter energia dentro do mundo, no caso, né? Esse espectro aqui é o espectro visível, são as cores do arco-íris que a gente enxerga, toda essa gama de cores, que é somente essa linha aqui. Só essa linha a gente consegue enxergar com os nossos olhos. Os nossos olhos é uma ferramenta do nosso corpo que só consegue captar isto aqui. Só isso. Não quer dizer que o resto das coisas não exista. Por exemplo, aqui, infravermelho, tá? É um tipo de energia que a gente também não enxerga. A luz visível é essa aqui, né? A luz do sol, luz visível. A luz ultravioleta, a energia ultravioleta a gente não enxerga. A gente não enxerga, mas ela tá lá, né? E aqui o raio-x, que a gente bate um raio-x, o que a gente vê é o que o aparelho lá consegue transmitir para nós numa imagem. Mas existe uma luz, né? Um raio-x que a gente não enxerga com os olhos, mas ele existe. E as ondas gama lá, que é lá no final. E essas ondas aqui de rádio, elas começam mais devagarinho, são poucos hertz. E eles vão aumentando a frequência de hertz. Cada vez que uma ondinha faz um topo e um fundo, é uma oscilação, né? Quanto mais oscilações tem no mesmo espaço de tempo, maior é a frequência. Então a gente tem escalas de hertz para vários tipos de energia. Então não é porque a gente não enxerga com nossos olhos que as coisas não existem no mundo, né? Então a gente tem que entender que existem esses outros tipos de energia. Então, aí deixa eu mostrar para vocês outra escala que foi criada a partir da energia. Como a gente também tem energia dentro da gente, né? Como que a gente faz para entender se a nossa energia tá boa ou se não tá boa? Teve um carinha aí que fez um estudo, né? O David Hawkins, ele fez um estudo sobre a nossa escala vibracional, nosso corpo, como que é a nossa energia dentro da gente. Porque também somos feitos de energia, somos parte do mundo, então somos feitos de energia também. E dentro das nossas energias, o que ele fez? Ele mediu em hertz como que funciona, como que vibra o nosso corpo em cada estado emocional. E dentro dessa escala nós temos desde baixo as emoções onde a nossa vibração está muito baixa e até a que vai a mais alta. Quanto mais baixa a vibração, mais perto da coisa material, mais perto da coisa física. E quanto mais perto da parte das frequências mais altas, é mais não material. Ondas mais rápidas, ondas de frequências, de maiores frequências, elas elevam, entram num nível de expansão. Aqui ele faz bem essa diferenciação, aqui onde tem vergonha, culpa, apatia, pesar, medo, desejo, raiva. Essas ondas aqui, de coragem para baixo, a coragem já é neutro, tá? Quando tu tá começando a ter coragem é porque tu tá numa escala mais neutra. Dessa aqui para baixo a gente tem a contração da nossa consciência, são coisas que vão indo mais pro lado da matéria. E matéria não muda nada, tá? Matéria, já virou matéria, né? Então, é uma coisa muito material, são as frequências mais baixas. E daqui para cima, né, onde entra na neutralidade aqui, disposição, aceitação, razão, amor, alegria, paz, iluminação e consciência,
isso, consciência, são energias elevadas, no caso, que tu consegue te conectar com o mundo da energia, no caso, no mundo de todas as coisas que existem, todas as energias que podem existir dentro do mundo. E quanto mais para baixo tu fica, mais na onda, mais no campo da matéria, onde as coisas não andam, não tem um acesso fácil, as coisas são materiais, então é o que tu vê, é o que tu vê, é aquilo que tá ali, nada se modifica tão rápido. E por que eu estou explicando isso para vocês? Olhem só mais uma imagem aqui. Então, e essa aqui é a escala das emoções com as diferentes energias, certo? Esse aqui é do Dr. Joe Dispenza, do mesmo livro, tá? Ele começa nas vibrações lá de baixo, onde tá aqui luxúria, dor, vitimismo, sofrimento, vergonha, culpa, medo, raiva, todas essas vibrações, elas têm uma frequência mais baixa. É a mesma interpretação do David Hawkins, só que do David Hawkins ele colocou verdinho cores para baixo e outras cores para cima e números para cima, né? Uma escala de 20 até 1000. E aqui ele colocou em representação de desenho, no caso, né? Aqui embaixo quanto mais reto, menos variação, menos frequência, menos rapidez da energia. E aqui vai aumentando as ondas, né? A frequência conforme vai aumentando o sentimento, a emoção. Então, essas emoções aqui de cima, por exemplo, deixa eu aumentar aqui para vocês, ó, para enxergar um pouco melhor, ó. Vontade, gratidão, reconhecimento, alegria, amor, liberdade, êxtase, todas essas aqui são emoções mais elevadas, que quando foram medidas, a energia estava mais rápida, ou seja, estava mais no nível de expansão da energia, onde a energia fica mais expandida, né? Mais fácil de ser acessada. E o que eu venho trazer aqui também para vocês, para entender? Por que eu estou falando tudo isso? Outra imagem aqui, quem que está aqui? Bob Proctor, é um dos defensores também do acesso através da energia, da vibração, e ele é um dos caras que aparece no filme do Segredo, né, que ajudou a fazer o filme O Segredo. Ele já falecido agora, mas na época ele fez o filme junto. E aqui é um trecho de uma das palestras que ele deu, onde ele explica graficamente, né, nessa parte de desenho, o que a gente precisa fazer para sair de uma realidade para ir para outra. E aí que eu entro, por que eu falei tudo isso? Por que eu falei tudo isso? Porque a gente precisava entender o que é energia, como que as coisas funcionam. A gente consegue acessar as coisas através da energia que a gente se conecta. Por que tu tá sempre no mesmo fluxo, no mesmo caminho, que tu não consegue prosperar? No que tu é viciado, né? Que é o título desse vídeo aqui. Nas mesmas programações que tu tem. Nos mesmos sentimentos que tu vem sentindo sempre. Aqui o Bob, ele explica que a gente tá nesse pontinho aqui. Por exemplo, toda a nossa vida tá aqui. Essas várias linhas aqui são várias frequências onde estão as coisas. Por exemplo, ele colocou para baixo e para cima para ter uma indicação de aqui seria melhor e aqui não seria melhor. Mas não existe essa escala para cima ou para baixo de localização física da gente. Ah, não, quanto mais perto do céu, melhor, mais perto da terra, pior. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com linhas, com ondas de energia, onde não tem onde termina uma e começa a outra. Todas elas se conectam e todas as probabilidades existem. A conexão que tu quiser imaginar, ela existe. Ela existe em algum lugar, ela tem que existir. Não existe fim para essas probabilidades. E aí ele colocou só para ter uma demonstração aqui, que esse ponto aqui seria um ponto de desejo, a pessoa sonha com aquilo, eu consegui projetar que eu quero que aquilo ali aconteça. Isso aqui é o teu sonho, e aqui é onde tu estás. Só que tu não sabe como sair daqui para cá, né? Porque tu tá sempre aqui. Como que faz para chegar aqui? Então, o que a gente precisa fazer? É tirar o vício do que a gente vem fazendo.
é tirar o vício. Qual é o nosso vício? Ser nós mesmos. A gente está viciado no quê? Em tudo que aconteceu na nossa vida, que a gente vem repetindo. É toda energia que a gente vem sentindo e revivendo, e revivendo, e revivendo. Segundo a física quântica, só existe o presente agora, onde tu coloca a tua atenção agora. Tudo que já passou da tua vida para trás, no caso, é o passado. O passado ele não existe mais. Ele foi uma emoção gravada dentro de ti. Isso assim, olha, eu demorei algum tempo para entender isso, mas depois que eu entendi, a minha cabeça fez aquele, sabe, assim, sabe? De entender como que o mundo funciona, como que eu era cega. Eu não entendia como é que funcionava, como é que as coisas aconteciam de verdade. Eu achava que era tudo aleatório, era tudo o destino, era tudo as coisas vinham e eu tinha que lidar com elas. Era assim que eu pensava. Como que na realidade as coisas funcionam? Como que funciona? A gente se conecta com a mesma energia que a gente tem. Então, é como funciona dentro do nosso corpo. As células, para elas funcionarem, elas emitem um sinal de uma para outra. Ah, meu estômago lá entendeu que vai receber comida, então ele vai lá e conecta com a mesma energia do que precisa para digerir um alimento. É por isso que quando tu ouve um... Opa! É por isso que quando tu olha para uma comida, tua boca começa a salivar. Vamos dar exemplos. Por isso que quando tu olha para o teu filho ou lembra de alguma situação que tu passou com teu filho, por exemplo, tu começa a chorar. É por isso que quando tu olha para uma pessoa que tu é apaixonada, teu coração começa a bater. Então a gente atrai a mesma coisa que a gente está precisando, a gente está emanando o que está mal, a gente vai atrair coisas ruins para nós. E o que a gente está viciado? A gente está viciado nesse passado, em tudo que a gente viveu. Não é verdade, ainda mais, até existe uns memes sobre mulheres em relação a isso, né? Às vezes a gente tá do nada pensando em alguma coisa, tá vivendo a vida, tá? E aí daqui a pouco tu liga num negócio que assim, meu Deus, eu lembrei. Até tem uma coisa que quando eu tava raciocinando sobre isso, até me lembrei. Uma vez, quando eu era muito pequena, eu era bem pequena, acho que eu tinha uns 7 anos, 8 anos, eu me lembro de uma coisa ruim que eu fiz. E eu era pequena e tinha um menino novo na quadra, era um vizinho novo, era de outra cidade, sei lá o quê. E aí ele foi no mercado da esquina, onde a gente estava sempre brincando. Eu tinha uma amiga que morava do lado do mercadinho da esquina, da nossa quadra ali, onde a gente morava. As crianças saíam pra rua, na minha cidade é assim. Quando eu era pequenininha, eu podia sair pra rua e podia brincar na calçada ali. E o menino foi lá e comprou umas coisas no mercado e tal. E o menino debochou de alguma coisa, falou alguma coisa. E na minha cabeça já os outros amigos também já tipo, é o cara novo, ele é estranho e tal, não sei o que, o menino novo é estranho. E aí o que eu fiz no menino? Eu empurrei o menino. E aí o menino, depois que eu empurrei ele caiu no chão, rolou. As compras dele estavam numa sacolinha plástica, a sacolinha plástica estourou e as coisas rolaram calçada abaixo, né? E aí eu me lembro dessa história, né? Aí juntou todas as coisas, o menino pegou as sacolas dele e foi embora para casa, né? E ficou eu até hoje sinto a culpa disso ter acontecido. E de eu ter feito isso, sabe? Mas depois que eu empurrei, não tinha mais o que fazer, já tinha ido, né? É isso aí. Mas a culpa que eu ainda sinto lembrando daquele dia, do que aconteceu. Não tem como desfazer essa memória na minha cabeça, mas cada vez que eu sinto culpa ou que eu sinto vergonha dessas coisas que acontecem,
eu tô atraindo mais coisas ruins, estou entrando em vibração mais baixa, estou entrando em frequências de coisas que podem acontecer, de coisas ruins. E eu atraio a mesma coisa. Então, cada vez que eu sinto culpa, eu volto lá, naquele momento. Eu não tô fazendo nada de novo agora, mas eu conecto com a mesma situação, o mesmo sentimento, as mesmas imagens que gravaram lá, o mesmo som, o mesmo movimento, o mesmo tudo que foi gravado naquela época lá, que me fizeram sentir a emoção. E a emoção não é de lá, não ficou lá, ela se repete hoje, agora, de novo, de novo, de novo. E aí eu fico me sentindo mal e atraio coisas ruins, que eu atraio a mesma coisa, a mesma energia que eu passo para as pessoas, é a mesma energia que eu pego das pessoas, eu conecto com a mesma energia que eu estou emitindo. Então, cada vez que eu me sinto mal desse jeito, eu repito a mesma coisa, é mais uma situação de vergonha que vai acontecer na minha vida, é mais uma sensação de culpa, é mais uma sensação disso, é mais uma sensação daquilo. E cada vez que tu emite alguma sensação que te traga para a mesma programação de escassez na tua vida, você vai estar repetindo, viciado no seu passado. Só que esse passado já não existe mais. Talvez esse menino, que eu nem lembro o nome dele, né? Até se um dia ele me ouvir ou estiver me vendo, me desculpa por isso, né? Mas talvez esse menino nem lembre de mim. Talvez esse menino tenha gravado, talvez, né? O que aconteceu com ele foi um bullying na época, né? Que a gente fez, né? A gente tirou sarro do menino e tratou ele mal, né? Isso é horrível. E até se um dia eu tivesse a oportunidade de ver esse menino, que eu não me lembro nem o nome dele, eu gostaria, né, de conversar e tal, né, e pedir desculpa para ele hoje. Mas cada vez que eu revivo isso, não é o passado acontecendo de novo. Talvez ele nem se lembre do que aconteceu. Sou eu que estou revivendo isso. Talvez ele não reviva isso todos os dias. Talvez eu reviva isso todos os dias, né? E a gente escolhe reviver ou não. Por que eu fico revivendo isso? Por que às vezes eu penso e volta essa mesma coisa na minha vida? É porque, por algum motivo, o meu corpo se viciou nesse resultado. E por que eu tô viciada nesse resultado, por exemplo? Desse da culpa, por exemplo, tá? Que é uma das vibrações mais baixas, tá? Por que o meu corpo tá viciado nisso? Porque ele tá acostumado a voltar lá. E esse voltar lá gera uma emoção. E essa emoção gera um sentimento dentro de mim que gera uma produção de hormônios, por exemplo, tá? Que é algum hormônio que possa estar gerando um estresse, um cortisol, por exemplo, por ficar estressada com isso, ou pode ser com outro hormônio que venha trazer uma sensação que o meu corpo está acostumado, ele quer de novo, e ele quer de novo, e ele quer de novo. Então, por qualquer motivo que seja, pode ser um motivo que me faça bem e outro motivo que me faça mal. E normalmente esses pensamentos e essa programação que o nosso corpo está acostumado é o que está nos levando para a escassez, é o que está nos levando para não progredir. Então, o que a gente tem que fazer é entender qual é esse nosso passado que a gente tem que esquecer. Ah, não é difícil, não é fácil, né? Então, não é fácil, né, a gente esquecer o passado. Pois então, existem formas da gente fazer isso. Através da PNL, que é da reprogramação neurolinguística, que é a forma que o nosso cérebro conversa com o nosso corpo, por isso que é neurolinguística, porque é a forma do cérebro, neurolinguística de conversar, né, com o nosso corpo. É uma programação que conversa com o nosso corpo. É possível fazer práticas, né, da gente tirar isso da nossa programação. Outra forma que tem no livro do Dr. Joy é a meditação para desconectar com o passado, porque o passado, na verdade, ele não existe, ele só está existindo e revivendo na nossa cabeça. A gente acha que as pessoas gravaram, a gente acha que as pessoas reagiram de tal forma, a gente acha que as pessoas lembram das coisas de tal forma, mas que, na verdade, todo mundo que existe é a mesma pessoa. Todo mundo que existe é uma unidade só, são espelhos da gente.
em várias pessoas. E essas pessoas são coisas da nossa cabeça. São projeções da nossa cabeça, são coisas, pessoas, sentimentos, configurações que a gente tem que lidar todos os dias. Então, e o que diz nesse livro? Não existe o passado. Então, como que a gente desconecta do passado? Através das meditações. A gente precisa esquecer desse passado, a gente precisa esquecer de quem a gente acha que é. A gente precisa esquecer que a gente não é uma mulher ou um homem, a gente não é uma especialista em finanças, a gente não é uma mãe, a gente não é... Quantas identidades a gente tem, né? Quantas configurações de nós mesmos a gente já foi, né? Então, o que existe agora? É somente o agora. Os budistas também acreditam nisso. Os antigos também, os egípcios acreditavam nisso também, sobre o poder do agora, né? O poder do presente, do estar presente agora. Só existe o agora. Atenção no agora. O futuro ainda é conteúdo para frente, tá? Como que a gente faz para chegar no futuro desejado? Ainda tem mais algumas coisas aí nesse meio para a gente poder chegar lá. E fica para um outro conteúdo. Mas o que eu queria deixar aqui era o vício. Qual o vício que tu precisa deixar? É o vício de ser tu mesmo. Quais as programações que tu precisa deixar que estão te sabotando? Porque algumas programações podem estar te levando para frente, te deixando tu progredir, né? Quais as que não estão? É o vício em ti mesmo. Precisa te esquecer de quem tu és, porque as crenças que tu tem hoje gravadas no teu corpo não estão te levando para o lugar que tu quer. Então, você precisa esquecer primeiro. Desfaça das coisas. Meu equipamento aqui acabou a bateria e gravamos o finalzinho em outra parte. Mas nesse desfaça, né? Muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinha. Mas antes de eu te dizer algumas dicas de como identificar e fazer sozinha, eu queria saber de ti aí o que tu tá... Se tu tá gostando desse conteúdo, se tu quer as próximas aulas, quer saber como progredir nessa mentalidade financeira para te progredir na tua vida, na prosperidade, deixa aí o teu like, se quiser colocar um comentário, alguma sugestão, ou qual a tua dificuldade nessa a tua autoanálise, né, sobre o que está te impedindo de progredir. E para a gente terminar esse conteúdo aqui, eu venho trazer para você só mais algumas formas de tu identificar o que está te fazendo tu não progredir. Eu falei sobre a gente esquecer, né, a gente deixar de ser quem nós mesmos somos, os papéis, as identidades que a gente veio assumindo e colocando por cima do nosso passado, nossa construção. E como é que a gente desfaz isso? Primeiro tu vai identificar o que tá dando errado na tua vida financeira, o que tu tá fazendo de errado. Isso é se autoanalisar, isso é perceber, isso é ter consciência, né? Se observar. O que tu tá fazendo sempre que tá dando errado e fazer o caminho inverso. O que eu fiz antes? Como que eu fiz isso? O que eu pensei? Quais foram os meus caminhos de pensamento? Se tu tem dificuldade de fazer isso sozinha, eu faço as reprogramações mentais. Eu sou reprogramadora mental para aspectos financeiros, né? Então eu atendo no individual, eu faço consultoria individual, faço análise e diagnóstico, que é só um mapa inicial, a gente faz a consultoria pessoal também, que é personalizado, e tem a mentoria, que é o acompanhamento por 6 meses, onde eu fico disponível também, até através pelo WhatsApp, sempre, né? Diariamente respondendo todas as questões que vêm vindo no dia a dia, né? Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo também, se quiser chamar pra gente e ver qual que é o nível do andamento, o que tu precisa realmente, mas é assim que funciona, você tem que se analisar, você tem que se observar e ir tirando, se eu não tivesse meu marido falando isso e aquilo, se eu não tivesse o meu papel de mãe, se meus filhos não existissem, por exemplo, o que eu ia pensar? E se eu tirasse toda essa capa de filha que quer, por exemplo,
salvar o pai e a mãe, a família, que quer ajudar todo mundo, né? Todos esses papéis que a gente faz na nossa vida são imagens, é a nossa autoimagem, a nossa identidade com aquilo que a gente se identifica. Mas aquilo lá não é necessariamente tudo que a gente é. A gente é muito mais que isso, a gente é o observador atrás dessa autoimagem, atrás dessa identidade que a gente assume. E a gente pode analisar essas identidades e essas programações, o que está dando errado, e procurar saber o que se faz em cada caso. Ah, se eu estou pensando e acho que o negócio vai dar certo e ele dá errado, como que isso acontece, né? Se auto-observar, deixar de ser você mesmo, deixar de ser o vício de sempre ser a mesma pessoa, buscar novos caminhos. E se tu quer novos caminhos, eu tô sempre postando alguma coisa no Instagram também, e aqui nesse canal eu comecei a fazer uma sequência de vídeos explicando como é que funciona essa parte mais profunda, porque finanças em si, números por si, sozinhos, eles não resolvem toda a tua vida financeira, porque por trás dessa vida financeira tem os teus comportamentos, a tua autoimagem, aquela pessoa que diz, eu sou a pessoa que batalha para conseguir as coisas, eu sempre trabalhei muito na minha vida para ter as coisas, para mim só se vive uma vez, né? Todas essas frases, todas essas identidades que a gente assume têm resultados, né? Então, quando tu não consegue te identificar, às vezes a gente não consegue perceber, mas eu quando atendo muitas pessoas, eu vejo todos os tipos de perfis financeiros e quais os que dão mais certo, quais que não dão certo, ou como que a gente pode adaptar as realidades para que tu consiga progredir financeiramente. Às vezes são pequenos ajustes, às vezes é uma jornada que a gente precisa, né? Então, mas sempre olhando para a tua vida, para o teu ser, para a tua identidade, né? Não é eu vou reproduzir a minha vida na vida dos outros, não. Existem várias avaliações com a neurociência, com todas as análises comportamentais, uso de PNL, que é programação neurolinguística, que a gente alia, né, como que o teu cérebro funciona com o teu corpo para que tudo isso consiga ter um resultado positivo na tua vida. Eu espero ter ajudado vocês com esse conteúdo e até o próximo vídeo, porque não termina, ainda tem muita coisa para a gente conversar, projetar o futuro, quem sabe? O que tu gostaria de ver aqui nesse canal?